A paz do Senhor, irmãos e irmãos, mais um dia na presença do nosso Deus. Já agradeceu hoje pela vida, pelo fôlego de vida, eu costumo dizer, pois só por estarmos, acordando num dia como hoje, nos levantando, por essa bênção que é a vida que o Senhor tem nos concedido, nós devemos agradecer. Eu costumo agradecer, irmãos, por tudo aquilo que o Senhor me proporciona, pela saúde, pela vida, pela alimentação, por tudo que Deus tem nos dado, porque a gente vê nos dias de hoje tantas pessoas, passando por situações difíceis e a gente tem que ser agradecido, agradecido a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar Salmo 3, amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida dos irmãos, que o Senhor venha abençoar, venha responder tudo aquilo que nós estamos necessitando num dia como hoje, Pai. Que o Senhor venha nos direcionar como devemos andar, a maneira que devemos nos portar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estudar hoje um salmo de Davi, Salmo 3, onde Davi estava fugindo do seu filho Absalão, Seu filho usurpou do trono do pai, Ele e os conselheiros de Davi traíram Davi, e roubaram o trono, e Davi estava fugindo aqui. E a gente vai aprender sobre isso hoje, amém? Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Então aqui Davi estava fugindo, Os adversários de Davi não eram os inimigos dele, aqueles declarados, a qual ele lutava, ele guerreava, Muitas das vezes os adversários são aqueles que se opõem contra a gente. E aqui o adversário de Davi era nada mais era que o filho dele, Absalão, e os seus conselheiros, aqueles que ele tinha como companheiros dele de luta, das conquistas dele, os conselheiros dele, a qual ele se aconselhava em relação ao reino, as lutas que foi travada, as guerras que Davi lutou. Então, muitas das vezes nossos adversários, irmãos, são aquelas pessoas que nós conhecemos. Às vezes são pessoas do nosso próprio círculo de amizade, são pessoas que se opõem contra nós. Quando você está num propósito, está num sonho, em algo que você acredita, tem muitas pessoas que são seus adversários. Muitas das vezes, aquelas pessoas, porque adversário não é que nem inimigo. Inimigo é uma coisa, adversário é outra bem diferente, Porque adversário é alguém que se opõe contra você ou algo que você quer, Muitas das vezes os nossos adversários estão próprios dentro da nossa casa, são os próprios da nossa fé. Muitas das vezes você aí que está num projeto, que Deus colocou no seu coração, aí você vai me dizer, pastora, os próprios adversários, os próprios que estão contra, mim, são os próprios da minha casa. Deus está te mostrando nessa manhã que muitas das vezes os nossos adversários são aqueles que deveriam estar do nosso lado. Irmãos, aqui Davi, ele deixa bem claro. Os adversários deles eram numerosos, se levantaram contra ele e ainda colocavam, dizendo para ele, não há Deus para você.
Deus não está com você, né? Muitas das vezes a gente está passando por uma situação no casamento, às vezes estamos passando por situações na saúde, às vezes estamos passando por situações na área financeira, né, irmãos? E os nossos adversários, né? São aquelas pessoas que deveriam estar nos apoiando, deveriam estar ali do nosso lado, dando um apoio quando você tem um projeto também, né? Muitas das vezes esses adversários são os próximos, aqueles que nos conhecem, conhecem as nossas fragilidades, conhecem os nossos segredos, conhecem as nossas intimidades, porque eles convivem perto de nós. Alai, Shurian de Labachai. Você aí que está passando por uma adversidade, você aí que está passando numa luta e que teus adversários são aqueles que deveriam estar do seu lado, aqueles que andaram até aqui com você, aqueles que muitas das vezes comiam na sua mesa lá, Shuricante Labachai, aquelas pessoas que se assentavam à mesa com você, aquelas pessoas que conhecem os teus segredos, as tuas fragilidades. Ei, mulher! Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem senta à tua mesa, porque mesa é lugar de comunhão. Nós devemos sentar junto de pessoas, colocar a nossa mesa, pessoas a qual a gente confia. Não é qualquer pessoa que eu conheço hoje que eu trago para dentro da minha casa. Nós devemos ter sabedoria, porque no Salmos 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. A gente tem que ter sabedoria. Então os nossos adversários, muitas das vezes, na maioria das vezes, são aqueles que nos conhecem. Não é nossos inimigos que já são declarados. Graças a Deus, eu acho que eu não tenho inimigo, pelo menos declarado, né? Eu tenho adversários, né? Todos nós temos algum adversário, que muitas das vezes você tem um projeto, né? Quando eu comecei aqui nesse canal mesmo, eu vi quem eram meus amigos, meus adversários. Porque aqueles que eu imaginava que iriam me apoiar, que iriam estar comigo, do meu lado, dando uma palavra, foi os primeiros que sumiram e que se levantaram contra mim. Eu rio, irmão. Glória a Deus e aleluia. Eu penso que é propósito de Deus já para limpar, né, o meu caminho. Glória a Deus, eu dou graças a Deus. Claro que às vezes a gente fica triste com alguma pessoa que a gente crê, né, que é o nosso parceiro, nosso amigo, e na hora que você mais precisa eles somem, aí você fica triste. Eu sou normal, eu sou humana, mas aqui Davi, os adversários dele era o próprio filho, aquele que ele perdoou, cometeu um pecado lá atrás. Davi perdoou, né? Todo mundo queria que Davi matasse, que Davi se vingasse de Absalão, e Davi perdoou. Trouxe para dentro de casa novamente, trouxe para dentro do seu convívio, né? E aí esse filho se reuniu com o conselho e foi perseguir o próprio pai, tomou o trono. Imagina, irmãos, que tristeza, né? Pois é, muitas das vezes nós somos assim, né? Ai, mas eu não tenho maldade no meu coração. Às vezes a gente perdoa aquela pessoa que já nos puxou o tapete, que já falou mal da gente, que já se levantou contra a gente, e a gente, como sendo cristão, a gente perdoa, né? Mas como eu costumo dizer, perdão não significa que eu devo conviver com essa pessoa. Muitas das vezes a gente libera perdão, a gente trata bem a pessoa, a gente tem que fazer a nossa parte como filho de Deus, temos que liberar perdão sim, porque isso é, Cristo nos ensinou que nós devemos perdoar aqueles que nos perseguem. Nós devemos perdoar, orar para Deus tirar qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer tristeza do nosso coração, né? Só que isso não significa que nós devemos andar junto com essas pessoas. Isso não significa que nós devemos trazer para o nosso convívio, para dentro da nossa casa. Então, irmãos, aqui a gente tem um grande aprendizado. Aqui diz assim, ó, eles se levantaram contra mim
e ainda diz não há Deus para ele. Então muitas das vezes essas pessoas se levantam contra a gente e ainda diz que Deus não é na nossa vida, que Deus não está na nossa vida, começa a falar mal de você, começa a colocar um monte de coisa, que você não é de Deus, que você está passando por essa situação no casamento, nas finanças, na saúde, porque Deus não é contigo. Irmãos, muitas das vezes esses nossos adversários, eles se levantam e começam a dizer: Deus não é na vida da fulana, Deus não é na vida do ciclano, porque se Deus fosse na vida dessa pessoa, ele não estaria passando por esse problema de saúde, não estaria passando por esse problema no casamento, não estaria passando com essa dificuldade com o filho nas drogas, não estaria passando por essa dificuldade na área financeira lá, e churiando ela baixar. Muitas das vezes os nossos adversários conhecem as nossas fraquezas, porque conviveram junto com nós, comeram na nossa mesa, e eles se levantam contra você por algo, por algum motivo. Muitas das vezes a gente não sabe nem o porquê que essas pessoas se levantam contra a gente, porque eu costumo dizer que aquele que brilha, né, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando que nem leão, e ele sabe que se ele pegar alguém que está no nosso convívio, alguém a qual a gente ama, alguém a qual a gente tem um carinho, tem uma amizade, esse pode nos destruturar, esse pode nos derrubar. Por que que aqui na Bíblia, aqui como Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho, pelos conselheiros da confiança de Davi? Que muitas das vezes eu imagino Davi, né, na mesa com eles, né, conversando, rindo, falando das vitórias, das guerras que Davi enfrentou, né? Eu creio que esses conselheiros e esses filhos, porque filho está sempre junto com o pai, eles comungavam com Davi, eles viviam ali à volta de Davi, vendo as lutas de Davi, as vitórias que Deus tinha dado para Davi. Muitas das vezes essas pessoas, esses adversários, são essas pessoas que estão ali do nosso lado. Vendo as nossas vitórias, vendo as nossas lutas, o que a gente tem passado para chegar até aqui, né, irmãos? Tem muitos que não vê, tem muitos que só sabem criticar, né? Só sabe te criticar. Às vezes Deus te exalta, te coloca no lugar, né, mais alto, e as pessoas ficam te criticando, botando defeito em você, e você ficar triste porque essas pessoas deveriam estar ali rindo, né? E deveria estar ali, né, sendo gratos porque Deus te honrou, participando da tua felicidade. Aí você olha para o lado, você olha para o outro, você não vê ninguém, você só vê adversário querendo puxar o seu tapete. Irmãos, Deus está falando nessa manhã, e é real. Qual de nós não passa e não passou por isso, né? Eu já passei e ainda passo por isso. Então aqui Davi estava fugindo desses adversários. Só que no 13 ele diz assim: porém tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Glória a Deus, que você seja como Davi, que no meio da adversidade, no meio dos teus adversários, você tem essa fé que Davi teve. Davi, ele conhecia o Deus que levantou ele lá quando ele estava no meio do mato, cuidando das malhadas, cuidando das ovelhas. Quando ele estava sozinho lá, ele tinha uma vida com Deus. Se você aí tem uma vida com Deus, não é porque estão se levantando contra você, contra o seu ministério, contra a sua vida, os teus familiares. Agora que você mais necessita, mulher, deveria estar te apoiando. Você está passando por essa situação. A hora que mais você precisa, todo mundo te abandonou, todo mundo se levantou contra você. Alai, Shuricante Elabachai. Seja como Davi. Davi diz aqui que o Senhor era o escudo dele. O que é escudo? Aquilo que defende a gente. Porque aqui na antiguidade tinha um escudo menor, né, que era com a luta travada de frente.
Quando o inimigo vinha de frente, né, tinha aquele escudo menor, a qual você se defendia da luta do inimigo. Alai, shurikante labachai. Só que aqui ele estava falando daquele escudo grande que protegia todo o corpo, o Espírito Santo. Aquele escudo a qual ele podia levar para um lado e para o outro. Não importa de onde viesse afronta o inimigo, Alai, Shurikante Labachai, ele está falando desse escudo que te protege. Não importa de onde está vindo a adversidade, não importa de onde o inimigo tem se levantado, Alacanter Alabai, Shuriande Labachai. Ele está dizendo aqui que o Senhor era o escudo dele, aquele que defendia ele de qualquer situação. Se o teu inimigo está vindo, o teu adversário, porque aqui não é o inimigo, aqui é o adversário, né? Mas não deixa de ser alguém que está te perseguindo, né? Então ele está dizendo aqui que Deus era o escudo, aquele escudo que protegia todo o corpo, seja do lado, na frente, pelas costas. Esse era o escudo dele, o Senhor. Que você aí que está passando por essa dificuldade na área da saúde, na área financeira, no casamento, não importa a situação que você esteja passando, você tem que acreditar que Deus é o teu escudo, é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na hora da tribulação. E aqui Davi tinha essa certeza, que você venha ter essa certeza. Aí ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes esses adversários se levantam contra nós, né, irmãos? E a gente perde o sono, a gente fica matutando por que essa pessoa que andava comigo, que comia na minha mesa, que participava lá, Shurikante Labachai, dos meus momentos mais importantes, agora se levantou contra mim. Você pode estar se perguntando aí, por que essa pessoa se levantou contra mim? Por que essa pessoa está me perseguindo? Por que essa pessoa, agora que eu preciso dela, agora quando eu mais precisei, essa pessoa me abandonou e ainda assim me persegue? Muitas das vezes é Deus te mostrando quem são teus adversários. Alai, Shuriande Labachai. Às vezes é Deus derrubando as máscaras. Alai, Shurikante Labachai. Porque Deus não deixa os seus filhos serem enganados. Deus não deixa os seus filhos serem confundidos. A palavra é bem clara. Deus traz à tona tudo aquilo que está em oculto. Alacanter, alabaixo, uriande, alabachai. E Deus nessa manhã está te dizendo: não chore, não fica triste, porque essa pessoa que comia com você, que andava com você, tem se levantado agora contra você, tem te perseguido. Não fique triste, é Deus te mostrando, alai, shurikante labachai. Deus está fazendo cair a venda dos nossos olhos. Esse é o momento que Deus está mostrando quem é quem serve a Deus e quem não serve. Às vezes nós somos enganados. Tem pessoas que gostam de tapinha nas costas, tem pessoas que gostam de estar cheio de pessoas à sua volta. Parece que aquilo vai elevar mais o ego dele, vai mostrar que ele é mais importante. E muitas das vezes Deus quer que você se livre disso, dessa vaidade. Porque isso é uma vaidade. É melhor muitas das vezes a gente andar sozinho, porque a gente nunca anda sozinho não, porque a gente tem Deus, tem o Espírito Santo, Alachai, Shurikante Labachai. Deus está falando, irmãos, muitas das vezes é melhor a gente andar sozinho com Deus e o Espírito Santo, que a gente nunca está sozinho. Eu digo sozinho, sem homens à nossa volta, porque aqui os adversários de Davi eram aqueles que comiam com ele, que andavam com ele. Deus está falando, irmãos, às vezes os nossos adversários que se levantam contra nós é aqueles que comem a nossa mesa, que andam junto de nós, que conhecem as nossas fraquezas.
Abre teu olho. Se você está passando essa luta, se você está sozinho na hora que você mais precisa do teu familiar, dos teus amigos, dos teus irmãos em Cristo, muitas das vezes nossos adversários são aqueles que professam a nossa mesma fé, irmãos. Só que Deus, ele não deixa a gente ser confundido, não. Deus não deixa os filhos dele ficar enganados, não. Alai, xuricanta, elapachai. Não chore, não fique triste. É Deus tirando do seu caminho aquilo que está se tornando uma pedra de tropeço. Talvez você nem tenha ainda recebido a sua vitória. Ela canta, ela xurianda, elapachai, porque essa pessoa andava com você. Você ouvia muitos conselhozinhos dessa sua amiga. Você ouvia muitos conselhozinhos desse seu amigo, desse homem que se dizia de Deus, profeta de Deus, né? Que tem muitos profetas de Baal aí no nosso meio nos enganando. Muitas das vezes essa pessoa que anda com você, né, se diz profeta, fica profetizando na sua vida, na sua cabeça, ela canta, ela baixa, urianda, ela baixai, e é um profeta de Baal, e Deus está tirando das suas vistas a venda. Hoje você está passando por essa situação e essa pessoa que muitas das vezes profetizou na sua vida, agora te abandonou, agora está dizendo não é Deus na tua vida, está te julgando, está apontando o dedo contra você, está te perseguindo, alacanter, alabás, Deus está falando. Essas pessoas, irmãos, Deus tira, Ele limpa, porque Ele quer que nós venhamos ver quem são nossos adversários, aqueles que estão se tornando pedra de tropeço na nossa vida. Às vezes nós não recebemos a nossa bênção porque a gente escuta muito, né, essas pessoas que comem a nossa mesa, que andam no nosso meio. E Deus, nessa manhã, Ele vem tirar as vendas dos nossos olhos. Você está passando, mulher, por essa situação sozinha? Todo mundo te abandonou? Todo mundo te deixou sozinha? Ah, pastor, agora que eu mais preciso, até minha família me abandonou. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Ah, a senhora está dizendo glória a Deus que a minha família me abandonou? Não, Deus quer que você dependa dele, o teu escudo. Na hora dessa luta é Deus. Aqui o escudo de Davi foi Deus. O Senhor é o meu escudo, és a minha glória. Glória a Deus, porque na hora que você receber a sua vitória, a honra e a glória vai ser somente de Deus, não vai ser nem sua, vai ser somente de Deus, porque Ele diz aqui, com a minha voz clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte, que é o céu, Ele me responde. Glória a Deus, aleluia. E nessa manhã o Senhor está te dizendo que Ele vai te responder. Clame a Ele, clame. Continue confiando, alai, xurianda, elabachai, que esse mesmo Deus que livrou Davi das garras do inimigo. Depois você vai estudar essa passagem. Davi aqui, os adversários dele perseguiram ele. Perseguiram os adversários que comiam com ele, perseguiram ele. E a pessoa que é perseguida, a pessoa que tem perseguição contra ela, muitas das vezes perde o sono, Imagina aqui Davi sendo perseguido para a morte, irmãos. E ele aqui diz, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Que benção, que lição Davi está nos dando, irmãos. Não perca o sono. Não perca o sono por causa desse teu adversário, alai, xurianda, elabachai. Não perca o sono porque você está sozinho diante dessa dificuldade. Não perca o sono. Aqui, deito, me pego no sono. Imagina Davi fugindo, dos adversários dele, talvez se escondendo em cavernas, que tem muito salmo que fala que ele foi para as cavernas. Às vezes se esconder no meio do mato, às vezes tendo um travesseiro, uma pedra como travesseiro, que nem Jacó, Às vezes a pessoa que está fugindo, aqui eu fiquei imaginando Davi fugindo no meio do mato, no meio das cavernas, se escondendo dos adversários, se deita
pega no sono, porque ele crê que o Senhor o sustenta, que você venha entender que esses adversários que se levantaram contra você, esses que estão te perseguindo, é Deus te mostrando, alai, shuricantelabachai, que a sua confiança tem que estar nele, em Deus, não nos homens. A nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa visão tem que estar no Senhor. Os nossos adversários, repito, muitas das vezes comem conosco, só que você não precisa perder o seu sono, porque essas pessoas te abandonaram, estão te perseguindo, estão te apontando, dizendo que Deus não é contigo, porque você está passando por essa situação, com o filho nas drogas, fico te julgando, te apontando, mas aquela irmã que ora nos outros, que faz grupo de oração, agora o filho nas drogas, fico te julgando, dizendo que Deus não é contigo. Meu Deus, existem pessoas, adversários nossos, que andam com a gente, comem junto com a gente. Eu repito, é o Espírito Santo que está falando. E se você está sozinha hoje, chorando porque essas pessoas que deveriam estar com você agora te abandonaram, levante a tua cabeça. O teu escudo tem que ser Deus. Aquele escudo, eu fiquei imaginando, né? Aquele baita escudão que Davi usava nas batalhas pesadas, né? Que defendia ele daqui, defendia ele dali, defendia na traseira. Ô, glória, né? Era o que ele estava falando aqui. Irmãos, que bênção que você venha receber essa palavra. Deus é contigo. Deito, me pego no sono, não perco o sono por nada nem por ninguém. Eu vou dar meu testemunho. Eu não sei se muitas das pessoas não me conhecem pessoalmente, mas eu não costumo falar desse meu testemunho. Eu passei por uma situação que eu entrei numa depressão profunda. Eu tomava remédio tarja preta, eu queria a morte. Eu tive uma experiência com Deus dentro do meu quarto. Eu tinha síndrome do pânico, eu pegava o ônibus, meu filho era pequeno, eu pegava o ônibus num ponto, dali 2 pontos eu tinha que descer porque me faltava o ar, eu ficava desesperada, parecia que eu ia morrer, irmãos. Eu fui para o médico, o médico me deu tarja preta, eu vivia dopada, e quando eu não estava dopada, eu era perturbada mentalmente, eu chamava a morte, misericórdia, como o diabo nos faz na nossa vida, né, irmão? Mas graças a Deus, hoje eu sou liberta, faz mais de 20 anos, eu sou liberta para a honra e glória do Senhor. Não é pela minha força, não, é pela honra e glória. É claro que eu tive que dar o meu passo de fé, eu tive que buscar em Deus a minha libertação, só que hoje eu posso estar passando por a maior dificuldade, eu posso estar com uma guerra, uma luta, eu não perco meu sono não, porque eu sei em quem eu confio, eu sei que me tirou lá das garras de Satanás. Que você seja como Davi, que se deite e pegue no sono, não fique matutando essas coisas, essas pessoinhas que Deus tirou da sua vida, essas máscaras que caíram, alai, shuricantelabachai. Deus está falando em máscaras que vão cair, se não caíram, vão cair. Deus vai te mostrar os teus adversários, para você não ser confundido. Os filhos de Deus não serão confundidos. Eu profetizo na sua vida no dia de hoje que seus olhos vão ser desvendados, a venda vai cair, Deus vai tirar as vendas dos teus olhos, você não vai ser confundido. Talvez a sua vida não tenha andado porque esses adversários ainda estão sentando à tua mesa. Cuidado, irmãos. Aqui Davi diz: deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Que você venha se deitar, venha confiar nesse Deus que te libertou, que te salvou. No final ele diz assim no 8, depois você estuda mais esse salmo: do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Glória a Deus, eu tenho a bênção de Deus, eu faço parte do povo escolhido de Deus, e eu creio que vocês que estão assistindo esse vídeo hoje, você faz
parte do povo de Deus. Se você não faz, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele que o mais ele vai fazer. Ele vai confundir teus adversários, aqueles que te perseguem. Ei, homem, acorda, levanta, vem pra cá. Seja um filho de Deus. Seja povo de Deus, que sobre você vai estar a bênção do Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que abandonou Deus e você tem muitos testemunhos que Deus te deu livramento. E hoje você está passando por essa dificuldade porque você virou as costas para Deus. Hoje teus adversários são os mesmos que te ajudaram você a sair dos caminhos do Senhor. E que Deus está te dando essa oportunidade, Deus está desvendando teus olhos, as máscaras estão caindo, alai, shurikan, telabachai. Você é povo escolhido de Deus, você tem a bênção do Senhor. Então creia, irmão, você é povo escolhido de Deus, você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se hoje teus adversários vieram à tona, as máscaras caíram, é porque Deus está permitindo, para você não ser confundido. A bênção do Senhor está sobre você, você é povo escolhido, você é o povo de Deus, e nós não seremos confundidos. Glória a Deus, aleluia, dê um glória bem grande a Deus, aleluia. Deite, pegue no sono, pare de chorar. Pare de chorar por esses adversários. Foi Deus que te mostrou quem são teus adversários. Pare de chorar por aquilo que foi perdido. Pare de chorar, mulher. Por isso que Deus está tirando da tua vida. É livramento de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que você venha receber essa palavra nessa manhã abençoada. Nós somos povo escolhido do Senhor, temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por essa palavra de vitória, por essa palavra, Senhor, num dia como hoje. Muitos de nós estávamos sendo enganados, né, meu Deus? Mas o Senhor não quer ser o povo confundido, Pai. Que essa pessoa que está com essa fotografia, com esse copo com água, com essa peça de roupa, venha receber a sua vitória, lá, Shuriandelabachai, que venha ser curado, liberto, transformado no nome de Jesus, amém? Beba da água. Glória a Deus, aleluia. Eu me estendi um pouco, né, irmãos? Mas uma palavra dessa, quando desce do céu, né, é porque Deus tem o melhor para nós, amém? Eu profetizo na tua vida que as bênçãos do Senhor estão sobre você. Você não vai ser confundido em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus, amém?